Vamos lá, Elivaldo Barbosa aqui de volta para a gente bater o nosso papo de política. Elivaldo, vamos começar a falar sobre... Vamos por Brasília, depois a gente vem para a nossa política local. Verdade. Em Brasília estava em discussão aí um socorro para o setor de eventos que foi muito afetado durante a pandemia e o Senado aprovou esse socorro, né? É verdade, Aline. Começou na pandemia, como você disse, depois teve o prazo que é para ser esse ano já, agora em maio, e a Câmara, o Congresso Nacional, teve que reestudar esse socorro, um programa emergencial de apoio ao setor de eventos no país, que foi bastante prejudicado na pandemia. E agora o segmento pediu prorrogação até 2026 da renúncia fiscal. Algumas modificações, a Câmara aprovou, enviou ao Senado e o Senado ontem concluiu a apreciação, ratificando o que foi decidido na Câmara Federal. Não haverá necessidade da matéria retornar à origem, no caso a Câmara. Agora segue para a sanção. Agora com algumas modificações também ratificadas no texto lá da Câmara. O número de setores saiu de 45, como desejava, a matéria original, e o Senado ratificou, pontuou que fica em 30, como desejou a área econômica do governo federal, que tem à frente o ministro Fernando Haddad. E também o teto, até 15 bilhões de reais até o prazo de 2026, em renúncia fiscal. O que significa isso? Os impostos, taxas federais serão zeradas ou continuarão zeradas para 30 segmentos da área cultural e de eventos, gastronomia, enfim, 30 setores até o fim do mês. Um alívio para esse segmento que ainda está no processo, além de retomada. Não é porque a pandemia foi controlada que a situação volta ao que era antes da noite para o dia. Isso é um processo, a economia, as coisas não andam na mesma lógica da saúde. É um processo ainda de retomada, por isso que os senadores e deputados aprovaram. E agora eu imagino que, como foi fruto também de um acordo, de uma influência do ministro Fernando Haddad, a lei será agora sancionada pelo presidente Lula nos próximos dias. Sem muitas dificuldades, né? Que já é bem reconhecido pelo governo federal, então deve passar sem muita dificuldade. Agora, voltando aqui para o nosso estado, o que estava em discussão na Assembleia Legislativa é a previsão de receita e despesa para 2025 do governo do estado, né? A chamada LDO. Pois é, chegou ontem a matéria, né? O prazo regulamentar, agora maio, começa a tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. As secretarias de Governo e do Planejamento protocolaram ontem a proposta do Executivo para ser encaminhada, discutida e votada na Assembleia Legislativa. Tramitará essencialmente na Comissão de Finanças, dirigida pelo deputado Felipe Sampaio, que deverá, normalmente, a tradição, deve ser o relator da LDO. Para este ano, Aline, a LDO ela não define valores, mas aponta rumos de 26,9 bilhões de reais, considerando a expectativa de receita para 2025 no estado do Piauí. Agora, as prioridades, o que será valorizado nesse processo de discussão orçamentária é definido agora na LDO, até a sua aprovação final, que deve ser inclusive em junho ou início de julho, é condição até para que a Assembleia entre em recesso no meio do ano. E é a base para a discussão da lei orçamentária e do plano plurianual a partir do segundo semestre. Então, eu diria que daqui até o mês de junho, julho, será a principal matéria com tramitação na Assembleia Legislativa. Serão discutidas também as prioridades, né, para o governo. Então, o deputado Gil Carlos, você entrevistou ele agora há pouco, ele falou exatamente no refis. Então, isso é impacto também na receita do Estado. Claro que essa matéria não vai ser alvo ou pauta na discussão da LDO, mas não deixa de ser uma referência importante, considerando a situação tributária do Estado ou de arrecadação. Isso deve levar a bancada governista, principalmente, a buscar informações no planejamento, na Fazenda, para nortear os parlamentares a aprovar uma LDO que não crie dificuldades para a tramitação da lei orçamentária, que é logo em seguida no segundo semestre. E como nós estaremos no ano eleitoral, no segundo semestre, não deixa de ter uma certa pressa e discussão para acelerar o orçamento para 2025. Vamos falar agora sobre as prévias, né, para as eleições 2024 e a tendência que nós começamos a observar há já algum tempo de polarização. Isso é de fato o que está acontecendo? E isso por conta das estratégias
do jogo político, né, de quem está nesse jogo agora? Além de bastante contestada por um dos pré-candidatos, e o pré-candidato que está no poder, o prefeito, doutor Pessoa. Antes de entrar aqui, estava passando aqui o sinal de Deus, eu estava recebendo aqui uma ligação do prefeito da capital. Com essa informação, ele vai judicializar as pesquisas, porque discorda de todas elas, afirmam que elas não representam a realidade. O prefeito não está nem um pouco satisfeito com o que está acontecendo pelos institutos, pelos que fazem os mecanismos de elaboração desses levantamentos. Está incomodando bastante o Palácio da Cidade, a sede da Prefeitura de Teresina. Amanhã, essa matéria, inclusive, deve ser motivo de encontros políticos do prefeito e de encontros também com a assessoria jurídica, porque ele acha até que já está tardando uma judicialização mais incisiva ou um protesto do prefeito em relação a números de pesquisas até agora divulgados nessa fase da pré-campanha. Porque a tendência de polarização é o que é indicado, ou que é indicada nessas sondagens, as mais diversas, todas elas indicam aí uma tendência de polarização entre Silvio Mendes liderando e Fábio Novo, ali buscando até encostar no líder das pesquisas até agora e deixando os demais pretendentes ao cargo de prefeito a partir do próximo ano numa situação muito inferior, a ponto da disputa por lideranças e estratégias estarem em torno exatamente desses dois pré-candidatos. Silvio Mendes, de um lado, União Brasil, Fábio Novo, do outro, do Partido dos Trabalhadores. Buscar apoio, desfalcar um lado em relação ao outro, Fábio Novo montando aí um palanque com 8 partidos, Silvio Mendes com os 3 partidos, mas formatando uma aliança já a partir de agora, ou seja, definindo a chapa majoritária com Jeová Alencar de vice. Isso poderia ficar até para depois, ou até admitir-se a candidatura de Jeová Alencar pelos republicanos, mas não. Definiu tudo agora, na fase de pré-campanha, bem antes das convenções. O que fez também Fábio Novo na formalização da aliança PT e MDB e a formação da chapa majoritária, com Fábio Novo e Paulo Márcio e mais 7 partidos. Então, foi muito antecipada essa fase de pré-campanha nas definições de alianças. Por isso, essa tendência de polarização envolvendo Silvio Mendes e Fábio Novo, bastante contestada, repito, pelo prefeito doutor Pessoa. Tá certo, Elivaldo, fazendo as suas análises aqui sobre esse momento político que nós estamos vivendo, que antecede em muito ainda as eleições, ainda estamos há meses das eleições, da campanha propriamente dita também, mas a gente sempre fazendo essas análises sobre o que está acontecendo. Elivaldo, eu te agradeço muito. Bom restinho de feriado, né? Pois é, Lene. Restinho não, está começando agora. Então, o desejo mesmo é o café na piscina, né? A gente vai já cobrar dos nossos colegas. Espero que traga um pouquinho para cá, né? Porque se eles trouxeram nós temos pautas, não dá para ir. É bolo frito, tem que ter trazido aqui. Bolo frito a gente consegue aqui um cafezinho com amendoim.